O que a Bíblia realmente diz sobre o homem como educador na fé? Prepare-se para descobertas que podem desafiar suas percepções. Em um mundo onde as definições de papéis e responsabilidades estão em constante fluxo, a educação cristã permanece como um pilar inabalável para a formação do caráter e a solidificação da fé. É a semente plantada que germina em gerações, moldando indivíduos e comunidades sob a ótica dos princípios divinos. No entanto, em meio a essa vital tarefa, a percepção moderna sobre o papel masculino na educação religiosa muitas vezes diverge drasticamente da perspectiva bíblica. Será que desvalorizamos um mandato divino ou simplesmente esquecemos o que as Escrituras nos ensinam? Nossa jornada começa na base de tudo: a aliança. Desde os primórdios, a Bíblia estabelece o fundamento da identidade e do propósito masculino. Gênesis 1, 27. Nos revela que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, uma verdade que carrega consigo uma dignidade intrínseca e uma vocação sublime. Não apenas isso, mas em Gênesis 1, 28, Deus confere ao homem o mandato cultural e espiritual original. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Este não é apenas um comando para procriar e governar a natureza, mas um chamado para cultivar, para ordenar, para trazer a ordem divina ao caos, e isso, essencialmente, é um ato educacional em sua raiz. Adão, como cabeça da criação, recebeu a responsabilidade primordial de zelar e cultivar o Jardim do Éden, uma tarefa que implica ensino, cuidado e transmissão de princípios. Sua falha teve implicações profundas, mas a vocação original permanece. Avançando no tempo, vemos que o lar é apresentado como a primeira e mais crucial escola. Deuteronômio 6, 6, 7 instrui de maneira inconfundível: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Esta passagem, central para a vida judaica, coloca o pai como o sacerdote e professor principal dentro da família hebraica. Não era uma opção, mas um dever contínuo, permeando cada momento da vida diária. O exemplo de Abraão, o pai da fé, é ilustrativo. Deus o escolheu porque sabia que ele ordenaria a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardassem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Abraão não apenas cria uma família, mas educa-a nos caminhos de Deus, estabelecendo um legado espiritual para as gerações futuras. No Antigo Testamento, a liderança masculina na educação da fé é um tema recorrente. Moisés emerge como o grande educador e legislador da nação de Israel, transmitindo a lei e os mandamentos de Deus a um povo recém-liberto. Os livros de Êxodo e Deuteronômio são repletos de suas instruções detalhadas. Os profetas e sacerdotes, por sua vez, desempenhavam um papel vital na transmissão da lei e da fé, servindo como guardiões e intérpretes da vontade divina. A genealogia, tão proeminente nas Escrituras, não era apenas um registro de linhagem, mas uma forma de traçar a herança espiritual, passada de pai para filho, de geração em geração. É fascinante notar que, na cultura judaica antiga, o estudo da Torá era primariamente uma responsabilidade masculina. Os pais ensinavam seus filhos desde tenra idade, muitas vezes memorizando grandes porções das Escrituras, garantindo a continuidade da fé e do conhecimento divino. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de que lugar do mundo você está assistindo. Esses princípios do Antigo Testamento, que estabelecem o homem como figura central na educação da fé, não são abandonados no Novo Testamento. Pelo contrário, eles são reafirmados e expandidos,
ganhando novas dimensões com a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento da Igreja. Jesus Cristo, o Mestre Supremo, é o maior educador que a humanidade já conheceu. Ele não apenas ensinou verdades profundas, mas viveu-as em sua plenitude, sendo o exemplo perfeito de amor, serviço e obediência a Deus. Seu ministério foi essencialmente um processo de discipulado intensivo, onde ele investiu tempo e vida em seus seguidores. 12 homens foram chamados para estarem com ele, aprenderem com ele e, finalmente, serem enviados por ele. Esse modelo de discipulado, de mentoria pessoal e profunda, é a essência da educação cristã. A grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É um mandato que se estende a todos os crentes, homens e mulheres, para a continuidade desse processo educacional. No entanto, o foco na liderança e responsabilidade masculina permanece evidente nos exemplos que se seguem. Na igreja primitiva, formada após a ascensão de Jesus, o papel do homem na liderança e instrução da comunidade de fé é inegável. Os apóstolos, aqueles 12 homens escolhidos por Jesus, tornaram-se os pilares e instrutores primários da nova comunidade. Eles eram os guardiões da doutrina, os que estabeleciam as bases da fé e guiavam os primeiros cristãos. À medida que a igreja crescia, a necessidade de estrutura e liderança se tornava mais aparente. É nesse contexto que surgem os presbíteros e diáconos, cujas qualificações são detalhadas nas cartas de Paulo a Timóteo e Tito. Em 1 Timóteo 3 e Tito 1, vemos que esses cargos de supervisão e ensino da doutrina eram designados a homens que possuíam caráter irrepreensível, sabedoria espiritual e a capacidade de ensinar. A liderança masculina na igreja primitiva era crucial para a manutenção da ordem, a pureza da doutrina e o crescimento saudável da fé. Eles eram os pastores, os mestres, os que zelavam pela sã doutrina e pelo bem-estar espiritual do rebanho. As cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, um dos maiores educadores e teólogos da história cristã, oferecem insights adicionais sobre o papel do homem, especialmente no contexto familiar. Em Efésios 5, 25 e 28, Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta não é uma liderança de dominação, mas de sacrifício, cuidado e provisão, um amor que eleva e santifica. Mas a responsabilidade educacional do homem é explicitamente abordada em Efésios 6, 4. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E em Colossenses 3, 21, ele reitera: Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Essas passagens deixam claro que o pai tem uma responsabilidade direta e ativa na formação espiritual e moral de seus filhos. Ele não é apenas um provedor material, mas o modelo de fé e conduta, o principal agente da disciplina e da admoestação no Senhor. É ele quem deve guiar, instruir e demonstrar o caminho de Cristo aos seus filhos, evitando tanto a negligência quanto a tirania, buscando um equilíbrio que edifique e não desanime. É um fato interessante que a educação em muitas comunidades cristãs primitivas ocorria principalmente nos lares. Com igrejas ainda em formação e perseguição frequente, os chefes de família, em sua maioria homens, desempenhavam um papel crucial na catequese de todos os membros de sua casa, incluindo escravos, crianças e outros dependentes. Era no ambiente íntimo do lar que a fé era vivida, ensinada e transmitida de forma prática e contínua. Mas como esses princípios milenares podem ser aplicados hoje na dinâmica familiar e comunitária? Em uma era de tantas distrações e desafios, o chamado para o homem cristão abraçar seu papel educacional na fé é mais urgente do que nunca. Da teoria bíblica à prática contemporânea,
O desafio é traduzir esses mandatos divinos para a realidade do século XXI. O que significa, afinal, liderar na educação cristã hoje? Primeiramente, significa ser um exemplo vivo de fé e caráter, não apenas em palavras, mas em ações, tanto em casa quanto na comunidade. Os filhos, a esposa e aqueles ao redor observam. A coerência entre o que se prega e o que se vive é a mais potente das lições. Em segundo lugar, implica a importância da instrução bíblica ativa e intencional. Não basta esperar que a igreja ou a escola dominical faça todo o trabalho. O homem cristão é chamado a ser o principal catequista de seu lar, dedicando tempo para ler a Bíblia com a família, discutir seus ensinamentos e aplicá-los à vida diária. Isso envolve criar um ambiente onde perguntas são encorajadas e a busca por Deus é estimulada. Finalmente, liderar hoje também significa a mentoria de jovens e outros homens na fé, compartilhando experiências, oferecendo conselhos baseados nas Escrituras e sendo um ponto de referência espiritual para as novas gerações. Contudo, a jornada do homem cristão moderno é repleta de desafios. A ausência paterna, seja física ou emocional, é uma chaga social que tem profundas consequências espirituais. Muitos lares são chefiados por mulheres que heroicamente tentam suprir essa lacuna, mas a figura paterna, conforme delineada nas Escrituras, é insubstituível. A sobrecarga de trabalho é outro obstáculo, roubando o tempo e a energia que poderiam ser dedicados à família e à instrução espiritual. Em um mundo que glorifica a produtividade e o sucesso material, encontrar o equilíbrio e priorizar o lar se torna uma luta constante. Além disso, a avassaladora influência da cultura secular, com seus valores muitas vezes antagônicos à fé cristã, exige do homem uma postura de contracultura, de resistência e de firmeza em seus princípios. Mas há soluções e estratégias práticas para engajar-se ativamente. A leitura bíblica em família, mesmo que por poucos minutos diários, cria um hábito e um tempo de conexão espiritual. A oração conjunta, onde o pai ora com e pelos filhos, ensina a dependência de Deus e modela uma vida de comunhão. O serviço comunitário em família não apenas fortalece laços, mas também ensina compaixão e a aplicação prática do amor cristão. Jantares à mesa sem eletrônicos, conversas intencionais sobre a vida e a fé, e a criação de rituais familiares que reforcem valores cristãos são passos simples, mas poderosos. O impacto de um homem intencionalmente engajado na educação cristã de sua família e comunidade é imensurável. Ele é o alicerce para a formação de uma nova geração com raízes sólidas na fé, capaz de resistir às tempestades da vida e de florescer espiritualmente. A estabilidade e o testemunho de uma família cristã, onde o pai assume seu papel de liderança espiritual, são um farol em um mundo cada vez mais fragmentado e confuso. Consequentemente, isso leva ao fortalecimento da igreja, pois lares espiritualmente saudáveis são a base de congregações vibrantes e da própria sociedade, que se beneficia de cidadãos íntegros e moralmente ancorados. É um fato interessante e amplamente estudado que a probabilidade de um filho seguir a fé cristã é significativamente maior quando o pai é um líder espiritual ativo no lar, independentemente do engajamento da mãe. Isso não diminui a importância fundamental da mãe, mas ressalta o poder único da influência masculina na transmissão da fé. O papel do homem na educação cristã não deve ser visto como um fardo opressor, mas como um privilégio sagrado e uma vocação divina essencial para a continuidade e a vitalidade da fé cristã através das gerações. Então, como você, como homem, pode intencionalmente abraçar e fortalecer seu papel na educação cristã de sua família e comunidade? Pense em um primeiro passo prático. Talvez seja iniciar a leitura de um devocional diário com seus filhos, ou talvez se comprometer a orar com sua esposa e família todas as noites. Pode ser também buscar um mentor
ou se oferecer para mentorear um jovem em sua igreja. O chamado é atemporal, os desafios são reais, mas a recompensa de ver a fé florescer nas vidas daqueles que você ama é eterna.